Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Quero agradecer você por estar aí do outro lado, se dispondo a assistir mais um vídeo meu. Se você gostar, deixa o seu joinha, seu like. Se você quiser ouvir mais pensamentos sobre o que eu acho, o que eu penso sobre o universo, esse canal foi criado exatamente para falar sobre o universo paralelo, que é um universo que eu mesmo me proponho a fazer e a pensar paralelamente ao mundo, tanto ao mundo conhecido hoje cristão, e dentro de todos os seus pensamentos, dentro de toda essa teologia, colocando um pensamento meu do que eu acho, como um estudioso da Bíblia, que eu sou e gosto de estar sempre estudando. Então isso aqui é uma construção de uma outra realidade que eu acho, né, e que eu vejo, que não tem nada a ver com a minha igreja, não tem nada a ver com a doutrina de todas as igrejas evangélicas no Brasil. Isso aqui é apenas uma construção de um outro mundo paralelo que eu acho por mim mesmo, né? Então eu deixo essas reflexões aí, somente para mim ter isso como guardado. Isso aqui não é objeto de discussão teológico e nem tem a pretensão disso. É somente o que eu acho a respeito da vida e dos assuntos dentro de tudo aquilo que o homem estuda, dentro de tudo aquilo que o homem conhece até hoje. Eu tenho essa proposta de criar esse universo paralelo a partir do que eu penso, a partir de uma outra realidade que eu estou construindo e fazendo a partir daquilo que eu acho e daquilo que eu penso, tá? Então isso aqui não é para ser doutrina de igreja, isso aqui não é para construir nenhuma igreja cristã nem nada, tá? Isso aqui é apenas coisa que eu penso, imagino e projeto a partir de uma realidade que eu acho diferente sobre o mundo, sobre igreja, sobre teologia, sobre esses assuntos, tá? Então eu já tenho colocado alguns vídeos, postado alguns vídeos falando sobre o que eu penso, o que eu acho sobre a criação do mundo e do universo, e também sobre o que eu penso e eu acho a respeito de alguns pensamentos e de alguns ensinos dentro de algumas igrejas, que eu penso que seria de uma forma diferente de pensar e raciocinar. Nos últimos 3 vídeos que eu coloquei foi falando sobre se nós considerarmos o ensino criacionista como verdadeiro, como ele está na Bíblia e que é verdadeiro, comparado ao que as pessoas pensam e acham dentro da igreja, porque muitos levam em consideração a evolução, e isso não é combatido dentro das igrejas. Então, para mim, ao negar o ensino e a não ensinar corretamente o que está em Gênesis, cria-se um monte de gente que é anticristo dentro da igreja, porque Cristo está ligado a toda a criação dos céus e da terra. Então, ao negar a criação sobrenatural de Deus e a confiar na invenção da construção humana, a igreja está cheia de anticristo, tá? Porque não crê e não confia na revelação. E hoje eu quero pensar um pouco mais, só que hoje eu quero pensar e raciocinar sobre como se dá o que eu imagino, o que eu vejo, como é que se dá essa construção da vida do homem em relação ao meio ambiente que ele vive. Porque a gente tem, eu já fiz vídeos aí falando sobre a realidade de como é no jardim, como foi no Jardim do Éden, e o que aconteceu especificamente lá no confronto entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás, que eu também já deixei vídeo aí colocado, tá? Falando a respeito
a verdade de Deus e a mentira de Satanás, contrapondo a mentira de Satanás. E hoje eu quero ver um pouquinho porque tudo tem um início, né? Tudo tem um princípio. E esse início da vida do ser humano, como é que o homem constrói a sua realidade terrena depois da queda? Porque tudo na Terra começa, tudo que nós conhecemos e vemos hoje, ou tudo que nós podemos apalpar, ou imaginar, ou pensar, ou raciocinar, criar, ele vem depois do capítulo 3 de Gênesis, uma construção que o próprio homem vai fazer a partir do conhecimento do bem e do mal. Então, sempre a minha ideia é rastrear o quê? Eu quero rastrear e colocar, contrapondo, que o conhecimento do bem e do mal entra no ser humano e faz com que ele se torne um ser maligno, porque ele tem que adquirir todo o conhecimento de como é o bem e o mal, como é ser um ser conhecedor do bem e do mal. E quando ele obtém esse conhecimento, ele é expulso da presença do Senhor Deus, e ele vai viver numa terra agora a qual ele foi criado, vai viver fora do Jardim do Éden, vai viver fora da presença de Deus, e ele tem que construir essa nova realidade, tá? Que é uma realidade que o homem não é mais conforme a imagem e semelhança de Deus, tá? O homem perde a relação de ser conforme a imagem de Deus. O que isso quer dizer? Como Deus é em toda a sua criação, como Deus criou todas as coisas perfeitas e acabadas, e Deus colocou o homem no Jardim do Éden, e o Senhor Deus criou o homem conforme a imagem do próprio Deus. Isso quer dizer, o homem era a imagem representativa de Deus em toda a dominação, porque Deus disse ao homem: sujeitai e dominais toda a terra e multiplicai sobre a terra. Então, o representante legal de Deus na terra seria exatamente o homem, tá? O representante. Assim como Deus é em toda a sua criação, o homem era a reflexão, era o reflexo dessa imagem de Deus em toda a criação, dominando e construindo uma realidade em todos os seres humanos, em toda a criação de Deus, refletia conforme a imagem e semelhança como Deus é. Então o homem era o instrumento da ação de Deus em toda a terra. Na queda ele perde essa capacidade. Não é que ele não vai ser conforme a imagem e semelhança de Deus, ele continua sendo, porque nós somos a imagem conforme a imagem e semelhança de Cristo, tanto no ser físico, tá? Porque Cristo diz lá em Apocalipse, porque o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se Cristo foi preparado num corpo para ser morto pelos pecadores eleitos de Deus, pelos filhos de Deus, e para haver restauração em todo mundo, então isso quer dizer, nós seres humanos, o corpo físico, foi feito conforme a imagem e semelhança de Cristo, que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Cristo. Então nós somos feitos conforme a imagem de fato, a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é vida, produz vida, e tem vida, nós produzimos vida. O problema da perca da imagem e semelhança que eu falo é receber de Deus toda a sabedoria, receber de Deus toda a vida, para poder projetar vida aqui, né, nessa terra. Essa capacidade de projetar vida e vida em abundância, nós perdemos. É o que Jesus vem nos trazer de volta e vem resgatar essa imagem e semelhança, porque ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. É o resgate dessa imagem de Deus em nós, para nós sermos conforme a imagem e semelhança de Deus. Só que isso em Cristo Jesus é ser conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, não mais conforme a mesma imagem e semelhança que tinha no Jardim do Éden, porque para ter aquela mesma imagem e semelhança de Deus no Jardim do Éden, todo o universo, tudo teria que ser reestruturado de novo,
e trazendo a sua ordem original da criação de Deus. Mas agora nós somos chamados para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Assim como Jesus foi e agiu na terra em favor de todos os pecadores, assim nós também devemos ser conforme a imagem e semelhança de Cristo, que é o quê? Amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Fazendo isso, simplesmente só fazendo isso, não tem que fazer mais nada. Deus te restaurando na pessoa de Cristo, e ele vai pegar as suas obras, a obra de Cristo, e vai pôr em nós, para nós vivermos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é o quê? Amai-vos aos outros assim como Cristo nos amou. Isso é ser verdadeiramente conforme a imagem e semelhança de Cristo. Como Cristo é, em toda a criação de Deus, em todo o propósito de Deus, nós também temos que ser. E é obedecer esse único mandamento, tá? Assim como nós éramos em Adão, imagem e semelhança de Deus, agora nós em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos conforme a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Mas isso é para os cristãos, isso é a restauração. Eu fiz essa digressão, que é sair um pouco fora do tema, para poder dar base para o que eu vou trazer aqui agora em relação a essa construção. Então, como é que se deu essa construção? Porque isso é uma construção, e isso passa pela construção filosófica do homem. O homem tem que construir na sua cabeça, e ele tem que, ao analisar o passado, ele tem que construir um futuro, e esse futuro ainda não existe, mas ele tem que construir, e é isso que nós vemos em todo ser humano. Todo ser humano, a partir de Adão, ele imagina um futuro, ele constrói um futuro imaginário, filosófico, para dar base às suas ações, o que ele vai ter que fazer. Então é isso que a gente tem que identificar nessas pessoas, na narrativa de Moisés, como é que se deu esse processo a partir do capítulo 3 de Adão e Eva, para a gente conseguir rastrear e conseguir imaginar, conseguir ver como é que aquelas pessoas projetaram o seu futuro para construir a sua realidade da sua época. Então, sempre existiu e sempre vai existir essa projeção na mentalidade humana. Ele cria uma realidade futura, ele cria é isso mesmo, ele cria uma realidade que ele imagina ser no futuro, para ele viver a sua realidade real do seu dia a dia, tá? Então o ser humano ele tem esse dilema depois da queda. Por quê? Porque ele pela falta da sua comunhão com Deus, o homem depois da queda, pela nossa falta de comunhão, o homem perdeu a capacidade de receber o próprio poder de Deus para ser conforme a imagem e semelhança de Deus, que Deus era a construção futura, quer dizer, é a esperança, é a fé de que Deus está realizando o futuro, e o homem confiar em Deus e receber de Deus essa construção futura para criar a sua realidade real no momento em que ele está vivendo. Então o homem perdeu essa capacidade de receber de Deus, no poder de Deus, a sua realidade futura, para viver a sua realidade imediata, tá? Porque isso vinha do próprio Deus. Era Deus em Adão, colocava diante de Adão todas as possibilidades, e Adão vivia conforme o que Deus determinava nele. Então Adão recebia de Deus, na sua mente, a projeção do futuro para ele viver a sua realidade. Na queda há esse desligamento. Por quê? Porque a vida de Adão dependia da vida de Deus. Então ele é desligado, como se fosse desligado da tomada. Não adianta você ter um aparelho, um eletrodoméstico, uma TV ou um celular, qualquer coisa,
sendo que ele não está plugado na energia, na vida vital. Então Deus era essa realidade futura para a sua construção imediata de vida de Adão e Eva. Com esse desligamento, ele perde essa capacidade de conhecer e saber o seu futuro, para ele ir construindo tudo à sua volta. Mas o homem, mesmo assim, ele vai precisar construir. Só que essa construção agora vai ser feita em cima do conhecimento do bem e do mal. Porque em vez do homem receber de Deus, do poder de Deus, essa realidade física e verdadeira e real, agora ele vai receber do conhecimento do bem e do mal, porque ele precisa viver ele tem que construir na sua mente, no seu imaginário, essa realidade para ele poder viver o seu presente. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso a partir do conhecimento do bem e do mal, porque ele tem que viver essa realidade. Então Deus colocou no homem o poder dele construir, dele imaginar o seu futuro a partir do conhecimento do bem e do mal, para que ele possa conhecer todo o mal em si, porque foi esse o desejo de Adão e Eva, obter todo o conhecimento do bem e do mal. Então Deus coloca o poder no homem para ele imaginar, e na sua imaginação, na sua filosofia de vida, ele projeta um futuro, olhando a sua realidade passada, a sua história passada, ele projeta e constrói filosoficamente um futuro irreal, só que esse futuro irreal dentro da sua mente, que é o seu próprio coração, essa construção, ela é baseada no conhecimento do bem e do mal, que é a morte. Então tudo no ser humano vai ser projetado para sua autodestruição. Por isso que o ser humano, desde Gênesis 3, ele não consegue produzir vida em si mesmo, ele não consegue usar o meio ambiente, porque o meio ambiente também foi colocado numa sujeição debaixo do pecado, para que o meio ambiente se degrade e também mostre corrupção ao próprio homem. O homem tem que lidar com essa situação, o meio ambiente que vai se degradar, que vai sendo deteriorado, vai se destruindo ao longo do tempo por si próprio, porque Deus proporcionou o homem a viver em todo esse ambiente degradável, que vai se degradando, se corrompendo, morrendo ao mesmo tempo, e o homem tem que ver tudo isso e construir a sua própria realidade. Só que essa construção é uma construção para a morte, não é para a vida. É por isso que é necessário, para o homem sair dessa construção de morte, precisa de um poder extraordinário, um poder divino, altamente poderoso, para arrancar o homem dentro dessa realidade de morte, para que ele saia dessa condição. Então tem que ser o próprio Deus, porque o próprio homem, através do seu conhecimento do bem e do mal, lembrando que eu já falei sobre isso, essa dualidade entre conhecer o bem e o mal, não existe o conhecimento do bem real, porque até o bem que nós falamos, que nós fazemos e praticamos, Isaías vai dizer que todas as nossas bondades, todas as nossas ações é como o trapo da imundícia, não serve para nada. Até o bem que a gente acha que faz é mal aos olhos de Deus, que é exatamente o conhecimento do bem e do mal. Então o homem acha que ele está construindo um mundo melhor, um mundo perfeito, nesse conhecimento do bem e do mal, mas ele não imagina, porque ele não é instruído e não é ensinado corretamente na palavra de Deus, que todo esse processo na terra é conforme o conhecimento do bem e do mal, que não é a realidade de fato, que é vivermos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é uma outra realidade, que não tem nada a ver com o conhecimento do bem e do mal. O que muitos pastores, muitos líderes ensinam, é que conhecer o bem
e fazer toda essa bondade na terra, ou as pessoas que já fazem o bem, é porque são cristãs, porque já conhecem a Cristo Jesus. Porque é isso que o Papa prega entre todas as religiões. É isso que todas as religiões tentam pregar, ensinar o homem. Fazer do homem uma pessoa bonzinha a partir da religião, a partir de uma vida religiosa. Quando na realidade não tem nada a ver ser religioso e ser bonzinho. Construir uma certa bondade, uma religião de bondade, uma religião de caridade, ser caridoso. Não, essas obras não servem para nada. Diante de Deus é como o trapo da imundícia. É por isso que houve a necessidade do próprio Deus vir intervir na realidade humana, para construir uma nova realidade agora, e uma nova realidade baseada na verdade. Porque Jesus diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, o homem tem que trocar essa realidade do conhecimento do bem e do mal, essa bondade religiosa, tudo isso que ele acha, por uma outra realidade verdadeira que é Cristo Jesus. Porque é isso que o homem perdeu, tá? Ele perdeu essa capacidade imaginária de viver uma realidade verdadeira, conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem agora, a partir do capítulo 3 de Gênesis, ele vai imaginar uma outra realidade, só que baseada no conhecimento do bem e do mal. Só que essa realidade, Deus colocou o poder para o homem ter essa capacidade, para que o homem conheça tudo aquilo que é o bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal, que vai conduzir o homem à morte, tá? Para que, ao conduzir à morte, o homem perceba a enrascada que ele se meteu, e que ele não tem como escapar dela por conta própria, porque não tem como ele criar o bem que o leva a Deus, porque todo esse conhecimento do bem e do mal colocado no homem o conduz à morte, mesmo ele achando que é uma construção do bem, quando na realidade não é. É uma construção que leva ele à morte. Então, essa construção a gente começa a ver lá no livro de Gênesis. Quando o quê? Quando Deus vai pegar o homem e expulsa ele, ó. Diz assim, ó, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, Deus está dizendo, agora o homem se tornou, Gênesis 3, capítulo, versículo 22. Então o Senhor Deus disse o seguinte, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da árvore da vida e viver para sempre. Então Deus disse, agora eles conhecem, o ser humano conhece a realidade do que é o bem e o mal. Ele tem esse conhecimento, Adão e Eva adquiriu essa semente e vai passar para toda a sua descendência, e ele não deve viver para sempre, tá? Então o homem tem o quê? Então o homem tem que morrer. Por quê? Porque se o homem vivesse eternamente, ele ia viver eternamente com o conhecimento do bem e do mal. Então quer dizer, é viver numa rebelião eterna contra Deus. Não por causa de Adão e Eva, porque eles se arrependeram e foram salvos através do sangue do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque um animal teve que morrer aqui para dar peles para que Adão e Eva pudessem viver fora do jardim do Éden. Um animal foi sacrificado pelo próprio Deus para que cobrisse a nudez de Adão e Eva. Então esse animal representava o cordeiro de Cristo, que é o próprio Cristo, que ia morrer no futuro em favor de Adão e Eva, que foi descontado. O pecado de Adão e Eva foi descontado lá na cruz de Cristo. Por isso que Cristo levou sobre si o pecado do mundo inteiro, tá? Do mundo, desde a criação do mundo até o final de Apocalipse, tá? Então, ele não deve comer e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra do qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins. É uma espada de Deus, fez isso, e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, para que ninguém chegasse perto. Então isso quer dizer, o jardim do Éden durou provavelmente até o dilúvio. E se alguém quisesse saber de Deus e conhecer Deus,
Na época de Noé, o jardim do Éden estava lá, mas ninguém podia entrar no jardim, porque Deus tinha guardado lá o jardim do Éden para que ninguém pudesse entrar e comer da fruta da vida eterna e viver eternamente numa situação pecaminosa, tá? A projeção dessa construção que Eva desejou tá lá no capítulo 3, verso 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois abriram e perceberam que estavam nus. Então cozeram umas folhas de figueira para usar como tangas, ou para se proteger. O que eu quero pegar ênfase aqui é o seguinte, no versículo 6. Ela viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Então veja bem, Eva foi enganada pela própria serpente, achando que o conhecimento do bem e do mal a faria ser igual a Deus, tá? Quando na realidade isso foi uma mentira de Satanás, um engano. Então ela desejou obter esse conhecimento do bem e do mal, porque ela achou que seria bom, em vez dela ficar recebendo todo o conhecimento do futuro, do que era o futuro deles, da projeção que Deus construía para o seu futuro, ela imaginou, ou passou no coração dela, que ela seria capaz de fazer tudo isso, obtendo conhecimento do bem e do mal. Então, o coração dela desejou querer ser a pessoa que construía, que fosse a pessoa que construía o seu próprio futuro, independente do poder de Deus. Quando Deus disse que na realidade, se comesse, morreria. Essa era a previsão futura, a partir do conhecimento do bem e do mal. Satanás enganou Eva dizendo, não, você vai ser igual a Deus, e escondeu a verdadeira predição do futuro, porque a predição do futuro e o alerta de Deus do futuro é se comer, morreria. A serpente disse para Eva que não, esse conhecimento do bem e do mal faria com que ela fosse igual a Deus. Ela mesma teria a possibilidade de construir o próprio futuro, criar os seus próprios benefícios, independente, sendo igual a Deus. Não é ser independente de Deus, mas a proposta dele era o quê? Era ser igual, parecido com Deus, ter a capacidade de construir o seu próprio futuro. Quando Deus disse, na realidade, em Gênesis 2,17, é que esse futuro seria a morte, seria a projeção de uma construção de morte, e não uma construção de vida, porque a verdadeira vida vinha de Deus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Evangelho de João 14,6, não é uma construção de vida, mas é uma construção de morte, obter esse conhecimento. Mas a serpente disse, não, de maneira nenhuma, é porque Deus sabe que vocês vão ser igual a Ele, e Deus não quer que vocês projetem o seu próprio futuro, que vocês sejam os autores do seu próprio futuro, trazer benefício para si mesmo. Imagina vocês serem igual a Deus. Então ela desejou ter esse conhecimento, tá? Projetar o seu próprio futuro, projetar sua própria realidade, criar sua própria filosofia, porque ela não queria depender mais de Deus. Ela imaginou que isso seria, ela mesma construiria a partir do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus disse e alertou em Gênesis 2,17, vocês morrerão, a projeção do futuro do conhecimento do bem e do mal é morte e não é vida. Então é esse ponto que eu quero pegar, tá? Que a partir do pecado, toda construção filosófica, para minha e para a sua vida, criada pelos próprios seres humanos, não é uma projeção para a vida, é projeção para a morte. Por isso que o homem sem Deus, mesmo religioso dentro da igreja, todos os seus projetos para a volta do seu mundo, são para tentar construir uma realidade
para a vida. Ele acha que ele está fazendo bem, quando na realidade ele está projetando para a morte. Tá? Então, o homem deixou de receber de Deus a vida, receber toda a sua realidade futura de vida, e passou a receber o conhecimento do bem e do mal, para ele viver na morte, para ele construir a sua construção de vida, filosofia, estudo, ciência, cultura, construir construções, tudo. Jesus deixou bem claro: a pedra que foi rejeitada pelos construtores se tornou a principal pedra, e essa pedra que foi rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular. Quer dizer, a pedra principal que vai construir agora a realidade, que é o próprio Cristo Jesus, é a pedra de Deus, a pedra verdadeira. Então, antes de Noé, toda a construção futura da vida do homem, e lá ele está falando de os construtores, porque era fazendo uma alusão a todas as pirâmides, a todas as mega construções antes do dilúvio que passou e que a gente pode escavar. A arqueologia, a paleontologia consegue escavar e mostrar todos os monumentos que está escondido debaixo da lama do dilúvio. Todas essas construções que são todas usadas com pedra, é isso que Jesus está fazendo essa reverência à pedra. Os construtores rejeitaram a pedra verdadeira, que é o próprio Deus. É isso que Jesus está fazendo menção, que esses construtores, os construtores da sua vida e os construtores daquele mundo antigo, rejeitaram a pedra principal, que é o Senhor Deus. E essa pedra veio se tornar a pedra principal de toda a construção futura, a partir de Cristo Jesus, uma outra realidade. O Senhor Deus tirando os homens dessa realidade, dessa construção, da sua própria mentalidade. Agora todos os filhos de Deus têm que viver conforme a imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque a morte foi destruída em Cristo Jesus, em nossos corações, e agora nos trazendo vida e vida em abundância, onde vai nos proporcionar pelo Espírito Santo de Deus e pela leitura da palavra de Deus, a gente construir uma nova realidade de vida, não mais a partir do conhecimento do bem e do mal em nós, porque Paulo fala, a carne, que é o conhecimento do bem e do mal, limita contra o Espírito, e o Espírito limita contra a carne. Isso quer dizer, o Espírito de Deus lutando para apagar a nossa carne, esse conhecimento do bem e do mal, para que agora, conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o Filho de Deus, a gente viva uma outra realidade, e não mais a realidade do mundo. Tá? Então isso é um perigo quando não há esse entendimento verdadeiro, porque mesmo dentro da igreja as pessoas vão buscar um conhecimento dizendo benéfico do mundo, conhecimento e filosofia humana, que nem a gente tem visto dentro de todas as igrejas, construindo um futuro a partir da própria filosofia vã deste mundo, quando na realidade isso é uma construção falsa. Isso é uma construção falsa. Jesus rejeitou todo o judaísmo, Jesus rejeitou toda a lei, ele cumpriu toda a lei, para que agora a lei de Cristo Jesus e a pedra verdadeira, a pedra que Daniel viu, a grande pedra que vinha e esmiuçava aquela imagem lá da Babilônia, do rei do Nabucodonosor, o sonho, entre todos esses construtores que construiu todo esse nosso tempo e a nossa era, todo esse conhecimento do bem e do mal, que trouxe toda essa construção, que rejeita o Senhor Deus, vem a pedra e destrói essa pedra angular, a pedra verdadeira, que é Cristo Jesus, que traz a verdadeira sabedoria, que traz o verdadeiro conhecimento na mente dos filhos de Deus, para ele não mais construir uma realidade segundo o conhecimento do bem e do mal deste mundo, mas construir a sua realidade a partir da imagem do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E a imagem que ele deixou, que quer que todos os filhos de Deus têm que viver, e ele coloca o seu poder para que os filhos de Deus vivam e dê fruto, e não depende de mim se esforçar para fazer, mas é uma coisa gratuita que ele impõe pelo próprio poder dele, porque isso está lá em Romanos 3:23, né? Romanos 3:23 diz o quê?
porque todos pecaram, todos estão debaixo do pecado do conhecimento do bem e do mal, e agora necessita do quê? Necessita do quê? Necessita do poder de Deus, exatamente. Assim como o homem recebeu do poder para se tornarem conhecedor do bem e do mal e trabalharem numa construção para eles obter todo o conhecimento do bem e do mal e no final a morte, agora o poder de Deus é colocado nos homens para a vida eterna, porque diz assim lá no 3:23. Eu estou em Atos aqui, deixa eu ir para Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, quer dizer, do poder de Deus, né, lá em Gênesis 2, né, estão afastados do poder de Deus que cria a verdadeira imagem e semelhança. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas sugere o quê? Mas agora, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então aqui Paulo está falando isso para os seus leitores de Romanos. Agora, pelo poder de Deus, nós somos aceitos através do sangue de Cristo Jesus, e o conhecimento do bem e do mal é trocado e colocado o Espírito Santo de Deus, que entra no coração do homem e começa a trocar toda essa realidade do conhecimento do bem e do mal, que vai fazer o homem viver conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, que ele vai narrar, ele vai fazer uma tipologia dele sendo a videira verdadeira, e nós somos os ramos que somos enxertados em Cristo Jesus. Então nós somos tirados do mundo, dessa realidade do conhecimento do bem e do mal, que nos conduz ao conhecimento para nos levar à morte física e à morte da separação entre nós e Deus, e vai nos enxertar em Cristo Jesus, que através de Cristo Jesus e do sangue de Cristo, e nós, por estarmos em Cristo Jesus, nós somos enxertados em Cristo e recebemos vida, e essa vida vai produzir frutos. Esses frutos não dependem de nós, porque o ramo não dá fruto por si mesmo, porque ele depende da seiva, da videira verdadeira, do ramo, da raiz que vai mandar a seiva verdadeira para produzir fruto. Esses frutos, essa seiva é o conhecimento da imagem e semelhança de Deus em nós, através da leitura da Bíblia. Conhecendo Deus através da leitura da Bíblia, o Espírito Santo vai nos convencendo e colocando a seiva, que é o poder de Deus, criando um novo ser humano para poder dar os frutos de Deus, que Deus exige dos seus filhos. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então Cristo vai com a sua seiva empurrando e trocando toda essa realidade do conhecimento do bem e do mal, que nos leva à morte, que Deus colocou para conduzir o homem à morte, e vai trocando pela vida eterna. E isso é maravilhoso, porque não depende de mim. Eu ser conforme a imagem e semelhança de Deus, não é fazer o bem. Isso não é fazer bem. Isso é viver conforme a imagem e semelhança de Cristo. É uma outra coisa que não tem nada a ver em viver praticando bem. Porque viver praticando bem, que é a construção da realidade humana, da filosofia humana, isso aí muitos na terra, sem ser filhos de Deus, sem estar na videira verdadeira, pode fazer, mas isso não conduz ele a produzir frutos verdadeiros em Deus, porque primeiro ele tem que nascer de novo, ele tem que crer que Cristo é o Filho de Deus verdadeiro, e que é o Deus verdadeiro, e que vem nesse mundo morrer por nós, para que
os nossos pecados fossem desfeitos diante de Deus e Deus nos perdoasse, e Deus agora, pelo Espírito Santo de Deus, através do sangue de Cristo, nos purifica de todo pecado, de todo engano, do conhecimento do bem e do mal, e agora, através de Cristo Jesus, vai produzir vida em nós, e essa vida é uma vida eterna, porque Cristo é vida, e mesmo que a gente morra fisicamente, Jesus prometeu, mesmo que morra, viverá. Então essa é o primeiro vídeo que eu quero fazer desse conhecimento a respeito dessa filosofia de vida, que é uma filosofia do conhecimento do bem e do mal, contrapondo com o verdadeiro conhecimento, com a imagem e semelhança de Deus nos filhos de Deus, que tem que existir, e que o homem tem que entender isso, porque se ele não entender isso, não há vida. E se não há vida, não há salvação eterna, a perdição. Então, deixe o seu joinha, compartilhe com algumas pessoas se você acha que essa minha construção desse universo paralelo que eu crio através desses vídeos tem algum sentido, e deixe o seu comentário, o que você acha disso aí, o que você pensa a respeito disso, para que eu possa saber também, se eu estiver pensando alguma coisa errada, eu possa me corrigir ou possa me retratar, tá? Deixe seu comentário aí, que é muito bom. Se gostou, se inscreve no meu canal para estar recebendo os outros vídeos também que vão ser feitos posteriormente a respeito desse assunto, porque eu ainda vou estender ele um pouco mais. Muito obrigado, até mais.